Opa, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou fazer uma questão que me pediram, que foi da Almerge de 2019, a questão 1 da prova do nível 4, que me pediram dessa vez. Vocês vão ver a questão aí, que ela é uma questão de sequência, são PAs meio desorganizadas, né, se tu for olhar a fundo. Porque ele te dá uma sequência que ele bota os números ímpares, aí ele bota um ímpar, aí ele bota dois pares, aí ele bota depois os 3 próximos ímpares, aí ele bota os 4 próximos pares, e vai indo assim. Daí depois dos 5 próximos ímpares. E é dessa maneira. E aí forma uma sequência, e ele quer algumas informações sobre essa sequência. Na letra A, com a prova de 2019, eles vão fazer coisas envolvendo o número 2019. Então, a letra A, ele quer saber qual que é o termo que está na posição 2019. Na letra B, ele quer saber qual que é a posição que o número 2019 está nessa sequência. Duas coisas envolvendo o número 2019. Ok, vamos começar pela letra A. Vocês viram aí a questão, né? Qual que é a ideia? Tu tem duas sequências aqui. Tu tem uma sequência de números ímpares e uma sequência de números pares. Porque é melhor trabalhar assim. Tipo, essa sequência em si, ela não significa nada. Só o ímpar trocado com 2 pares, trocado com 3 ímpares, não significa nada. Mas se tu separar em duas sequências, tu teria uma sequência de ímpares e uma sequência de pares. Aí são PAs e aí eu consigo trabalhar. Na letra A, ele quer saber quem que seria, se a gente chamasse a sequência de o AN, o termo, o enésimo termo, o A 2019. Ele quer saber quem que é A 2019. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bem, eu posso pensar que, como ele falou, essa sequência está dividida em, tipo, grupinhos. Aqui a gente tem um grupinho de número ímpar, que é o grupo com 1. Aqui a gente tem um grupo de 2 números pares. Aqui um grupo de 3 números ímpares. Um grupo de 4 números pares. Um grupo de 5 números ímpares. E vai indo assim. Então, por exemplo, é difícil achar o número do termo que está no meio. Mas o das pontas é muito fácil. Se eu quero o primeiro termo, é 1. Se eu quero o terceiro termo, é só somar 1 mais 2 aqui. Se eu quero o sexto termo, 1 mais 2 mais 3 aqui, é o último. Se eu quero o décimo, 1 mais 2 mais 3 mais 4 é aqui. Então a ideia vai ser o seguinte, a gente quer achar qual que é o termo 2019. A gente tem que descobrir entre que números está, tipo, por exemplo, aqui quando eu somei de 1 até 3 é o 6, e aqui de 1 até 4 é o 10. Então a gente sabe que o A7 está aqui, o A8 está aqui, o A9 está aqui, e o A10 está no A4, está no quarto grupinho. Se eu somei de 1 até o 5, eu vou ter 15. E aqui de 1 até o 4 eu somei 10. Então eu sei que o A11 está aqui, o A12 está aqui, o A13 está aqui, o A14 está aqui, o A15 está aqui. Essa é a ideia. A gente vai ter um grupo lá na frente que vai conter o A2019, que vai ser o termo 2019. Esse A2019, ele vai estar num grupo que eu vou chamar de K. Num grupo K. Pode ser um par ou pode ser um ímpar. Não sei a princípio até agora. Mas ele está num grupo K. O que eu sei é que antes dele tem um grupo K-1, que eu consigo achar o último termo do grupo AK-1, vou chamar de AX. O último termo eu consigo, porque, como eu falei, é só somar os termos até o último. Se eu quero o terceiro termo, é aqui, ó, somo 1 mais 2. O sexto termo é esse último aqui. O décimo termo é esse último. O 15º é esse último. O termo AX é só somar de 1 até K-1. Isso vai ser o termo X. O termo X, essa soma. Então, eu sei que ele tem o termo anterior e eu sei que ele está no AK, no grupo AK. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Note que a soma de baixo é o número do termo. Então, aqui, se eu somar 1 com 2, é o terceiro termo. Não é o número efetivo, é o termo. Então, aqui é o A3. Então, eu sei que o 2019... ele tem que ser maior do que se eu somar de 1 até K-1, porque 1 até K-1 vai ser o X, que é o último termo do grupo K-1. Então, vai ser menor do que a soma, eu vou chamar de SK-1. E ele vai ser menor ou igual que a soma K. A soma K é do grupo K.
O A 2019 pode ser até o último termo. Se for o último termo, ele é o K. Se ele for algum anterior, ele é menor. Então, ele é menor ou igual que esse e é maior do que o anterior. E, claro, K pertence às naturais, porque são somas de números naturais que eu estou fazendo. Bem, somar os termos de 1 até K menos 1 é uma soma de PA. E eu sei muito fácil fazer isso, né? Pego o primeiro termo, mais o último termo. Quantos termos tem de 1 até K menos 1? Tem K menos 1. E eu divido por 2. Menor do que 2019, menor ou igual. SK, eu tenho K é o último termo, 1 é o primeiro, tem K termos e divido por 2. Multiplicar tudo por 2, eu vou ficar então que K vezes K menos 1 é menor ou igual que 4... Opa, menor só menor, do que 4.038, que é menor ou igual que K vezes K mais 1. Aqui. Aqui eu tenho uma dupla desigualdade. Quando eu tenho uma dupla desigualdade, ele é como se fosse um sistema de desigualdades. Eu posso enxergar dessa maneira. Eu posso enxergar isso aqui como K vezes K menos 1 menor do que 4.038. Essa chave indica um E, que tem que valer as duas. E K vezes K mais 1 maior ou igual que 4.038. Tem que atender as duas equações ao mesmo tempo. Vamos resolver a primeira, que é uma inequação de segundo grau. É fácil de resolver, né? K quadrado menos K menos 4.038 menor do que zero. Para resolver eu tenho que achar as raízes. Então vamos achar as raízes em busca das raízes dele, né? Vai ser o delta 1 mais 4 vezes 4.038. Isso dá 16.152 com mais 1, 16.153. Aqui. Aí eu vou ter que K vai ser 1 mais ou menos a raiz de 16.153 dividido por 2. Isso é uma inequação de segundo grau. Tem que lembrar daquele negócio que ele é uma parábola, né? Então aqui vai ter a primeira raiz, o K1, e aqui vai ter a segunda raiz. Eu quero que seja negativo. Então, como é uma parábola de concavidade para cima, eu quero os termos menores do que o K2 e maiores do que o K1. O K1 é o menor que tem, só que o K1 ele é negativo, porque 1 menos a raiz de 16.153 é um número negativo. Então, e o K2 é o positivo. Então, no fundo, o que eu quero, de fato, é só que seja menor do que K2. Porque o K tem que ser um número positivo, porque são números naturais. Então, no fundo, eu só quero que seja menor que K2, que é o positivo. Então, eu só preciso que o K seja menor do que o K2, ou seja, o K seja menor do que 1 mais raiz de 16.153 dividido por 2. Aqui. Aí tem que dar uma aproximada aqui para pegar. K é um número natural, né? Mas tem que dar uma aproximada. Se tu pegar 127 ao quadrado, ele dá 16.129. Então, isso aqui é um pouco maior que 127, menor que 128. Então, isso aqui é menor do que 1 mais 128 sobre 2, porque isso aqui é maior que 128 e menor que, é maior que 127 e menor que 128. Ou seja, que 64,5. Então, da primeira, eu tiro que K tem que ser menor do que 64,5. E ele é um número natural. Isso é a primeira condição. A segunda vai ser K quadrado mais K menos 4.038 maior ou igual que zero. O delta vai dar o mesmo, 16.153. Então, eu vou ficar aqui K, as raízes, né? Vai ser menos 1, mais ou menos a raiz de 16.153, dividido por 2. Aqui ele quer maior, a parábola é a mesma, só que como ele quer maior, eu tenho que pegar a parte positiva. Ou seja, eu pegaria antes do K1 ou depois do K2. Como antes do K1 é negativo, porque a primeira solução é negativa, eu vou pegar só o que vem depois do K2, que seria a positiva. Então, eu vou pegar que K tem que ser maior ou igual que K2. E o K2, então, o K tem que ser maior ou igual do que raiz de 16.153 menos 1 sobre 2. Como isso aqui é maior que 127 menor do que 128, isso é automaticamente maior do que 127 menos 1 sobre 2, porque isso aqui é maior que 127. O que dá 126 sobre 2, o que dá 63. Então, dessa segunda condição, eu tiro que K tem que ser maior que 63.
A interseção das duas me dá que K tem que estar menor do que 64,5 e maior do que 63. Estritamente maior. Então, a única solução possível para isso aqui, sendo um número natural, é K igual a 64. Então, o grupo que ele está é o de número 64, o termo A 2019. Ok, voltando. Então, a gente descobriu o grupo que ele está, que é o 64. Agora, a gente tem que descobrir a que distância do primeiro ele está o A 2019. Porque pode ser o último, pode ser o primeiro, pode ser o segundo, o terceiro, o quarto e assim vai. Tem 64 números ali. Então, existe uma posição que está entre dele. Para isso, eu vou somar até o 63 e vou ver quantos números tem. Aí a diferença para o 2019 é qual a posição que ele está naquele grupo. Então, eu vou fazer a soma S63, que vai ser 1 mais 63 vezes 63 sobre 2. Dá 32 vezes 63, o que, fazendo a conta, dá 2016. Ou seja, o último elemento do grupo 63 é o A 2016. Como eu quero o A 2019, eu quero o terceiro elemento do grupo 64. Então, se eu pegar o grupo 64, aqui está o A 2017, o A 2018, o A 2019 é o terceiro desse grupo, que é um grupo de números pares, porque quando ele é um número par, o K, ele é um grupo de números pares. Agora eu vou ter que descobrir qual que é esse número par. Para isso, eu vou pegar uma nova sequência, que eu vou dividir a minha sequência original numa sequência de pares e ímpares, e eu vou pegar a sequência dos pares. Nos pares, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10 e 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24, e assim vai. Vai somando os grupos até o último grupo é o 62 antes do que eu quero. Aí o que acontece? A minha ideia aqui vai ser o seguinte, eu quero descobrir qual que é o último par que está aqui no grupo 62. Porque o grupo 64 ele começa com o par seguinte. Se eu descobrir quem é esse par, eu sei quem é o próximo par. Essa é a ideia. Então, a gente vai descobrir quem que é o par do grupo 62, o último. Aqui é uma sequência de pares, e o número de termos continua sendo a soma. Porque aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6, e vai. Então, o número de termos continua sendo a soma. Então, eu sei que o último termo, eu consigo achar o grau dele. Eu vou chamar essa sequência de B, esse último eu vou chamar de Bn. Eu sei que o número n, ele vai ser a soma dos pares de 2 até 62. O que dá 2 mais 62, que é o primeiro mais o último. O número de termos é 31, porque 62 é 2 vezes 31, dividido por 2. Isso dá 32 vezes 31, o que dá 992. Ou seja, esse último termo, ele é o B992. Ele é o 992 par. Se tu pegar em ordem. Agora a gente vai descobrir quem que ele é. O B992, ele vai ser o B1 mais 992 menos 1 vezes, a razão aqui é 2. Porque, isso é o termo geral da PA, né? A razão é 2 porque eu estou trabalhando com os pares. Então, isso aqui vai dar que o B992, ele é igual ao 2, que é o primeiro, mais 991 vezes 2. O que dá igual a 1984. Então, esse é o último par do grupo 62. O grupo 64, então, ele vai começar com o 1986. Esse é o grupo 64. Ele vai começar com o 1986, depois o 1988 e, por fim, o 1990 vai ser o querido A 2019. O B, se eu fosse na sequência B, o B995 vai ser igual ao A 2019, que vai ser igual a 1990. Com isso, a primeira letra A está resolvida. Esse é o termo 2019, na sequência dos pares, 1995. Ok, agora a gente vai para B.
A letra B, ele quer que tu descubra em que posição está o 2019. A primeira era achar o termo de ordem 2019. Agora é descobrir a posição que está o termo 2019. A M igual a 2019. A gente tem que descobrir quem que é o M. Qual que vai ser a ideia aqui? É análogo. Só que agora a gente sabe que 2019 é um número ímpar. Então faz sentido a gente trabalhar com a sequência dos ímpares. Porque os ímpares estão num grupo e os pares estão em outro. A gente sabe que os ímpares se comportam como 1, 3, 5, 7. Depois 9, 11, 13, 15, 17. E assim vai. E aqui a gente acha a ordem dele somando, né? A ordem do número ímpar. Eu vou chamar essa sequência de C. Por exemplo, esse aqui é o C4, esse é o C5, e assim vai. Ok? Chamar essa sequência de C. Não é a sequência A que a gente está trabalhando no início. Essa sequência C. Depois a gente transforma para A. O que acontece? Vai existir... Como eu estou trabalhando com ímpares, eu vou botar direto em ímpar. Vai existir um termo que eu vou chamar... Um grupo que eu vou chamar de 2x menos 1. 2x menos 1, porque é o jeito de escrever um número ímpar. Daí o x vai começar de 1 e vai até o x. Então tem x grupos aqui. Nesse grupo 2x menos 1, eu vou dizer que nele está o 2019. Em algum lugar dele está o 2019. Eu tenho que descobrir que grupo é esse do 2x menos 1 que está o 2019. Para isso, é muito simples. Eu vou ter que descobrir qual é o... Na sequência C, qual que é o índice de 2019? Que eu vou chamar de Y, o índice Y, 2019. Bem, eu vou saber que 2019 ele é igual a o primeiro ímpar mais Y menos 1 vezes a razão que é 2, porque eu estou trabalhando com os ímpares. Então, eu vou achar o Y aqui. Eu vou ficar aqui Y menos 1 dá 2018 dividido por 2, que dá 1009. Então, o 2019 é o ímpar de ordem 1010. Então, esse é o 2019. Por que é bom saber a ordem? Porque se eu somar aqui embaixo, eu sei a ordem. E aí eu descubro qual que é o grupo que ele pertence. E aí é o mesmo processo do anterior. Eu tenho que pegar o seguinte e o anterior para descobrir o grupo. Vamos passar aqui para outra folha. Então, eu sei que a ordem do meu agora é o 1010. Eu sei que o 1010 ele tem que ser maior do que o último do grupo ímpar anterior, que é o 2x menos 3. Então, é a soma 2x menos 3. E ele tem que ser menor ou igual do que a soma 2x menos 1, que é a que eu afirmei que está o 2019. Ele pode ser o último desse grupo, pode ser o primeiro, pode estar entre eles. Mas ele tem que ser maior do que o anterior. A soma do primeiro até o 2x menos 3 é uma soma de PA. Primeiro termo mais o último. O número de termos de 1 até 2x menos 3 é x menos 1. Porque até o 2x menos 1 é x. 1 a menos é 2x menos, é x menos 1. Dividido por 2. 1010 menor ou igual o primeiro mais o último. Número de termos de 1 até 2x menos 1 é x. Dividido por 2. Isso aqui é uma soma bem famosa, porque é somar os números ímpares, né? A gente já sabe até de cor isso aqui. Vai ficar 2x menos 2, que eu boto 2 em evidência e simplifico, vai ficar x menos 1 ao quadrado. Menor ou igual, aqui vai ficar x, ó. 1 vai ficar 2x vezes x dividido por 2. 2x quadrado sobre 2, x quadrado. Somar os números ímpares dá um quadrado perfeito, né? O pessoal já sabe até de cor isso aqui. Então, eu tenho que descobrir entre quais quadrados o 1010 está. Eu posso tirar a raiz. Por quê? Porque eu já sei que o x é positivo, né? O x, ele pertence aos naturais. Então, eu sei que ele é positivo, eu posso tirar a raiz, não tem problema. Não é se fosse uma equação de fato com negativos. Então, eu vou ficar que x menos 1 é menor do que a raiz de 1010, que é menor ou igual que a raiz de... que a raiz de x ao quadrado, que é x, né? Tá. X menos 1 é menor do que a raiz de 1010, menor do que x. Aí, isso aqui eu posso escrever como um sisteminha de inequações.
x menos 1 menor do que a raiz de 1010 e x maior do que a raiz de 1010. Bem, da primeira, a raiz de 1010 ela é menor do que a raiz de 1024, que é o 32. Então, eu fico que o x menos 1 é menor do que o 32. Ou seja, o x é menor do que o 33. Da primeira. Da segunda, eu fico que o x ele é maior que a raiz de 961. Aqui seria menor ou igual, né? Aqui é menor ou igual, esqueci, né? O maior ou igual? Maior... Aqui vai ser só maior, né? Vai ser maior do que a raiz de 961. Por quê? Porque a raiz de 961 eu sei que é 31. Então, o x maior do que 31. Intercalando, fazendo a interseção das duas condições, eu fico que x é menor do que 33 e maior do que 31. Só uma solução possível natural, né? O 32. Então, o valor do x é 32. E com isso, como eu quero o grupo 2x menos 1, é o grupo 63. Esse é o grupo de fato. Ok? Agora, qual que é a ideia? A ideia é a gente pegar até o grupo de x31, que no caso o grupo é 63, esse aqui. Então, até o grupo 61, que é dos ímpares, porque a gente está trabalhando com números ímpares, a gente achar quem que é o último ímpar. Porque ele quer descobrir quem que é o índice do 2019. Eu tenho que descobrir, se eu estou no grupo dos ímpares, né? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e assim vai. Vai ter, eu vou indo até aqui, eu vou chegar no grupo de 61. O último termo aqui do grupo 61, se eu consigo a ordem dele somando os números ímpares até lá. Que eu já sei, inclusive, quanto é que vai dar. Vai dar o 31 ao quadrado, que vai dar o elemento C961, toda a sequência C. Eu tenho que descobrir quem que é o C961, porque ele é o último ímpar do grupo anterior ao que eu quero. Então, eu tenho que descobrir quem que ele é. Porque a partir dali, eu sei que depois eu tenho que descobrir qual é a ordem do 2019 no outro. Então, eu tenho que descobrir quem que é o último daqui, para descobrir quantas casas andou no 63, para achar o 2019. Então, vamos descobrir quem que é o C961. Ele vai ser o C1 mais o número de termos que tem daqui da 960, 961 menos 1, vezes a razão que é 2. Então, dá que o C961 vai ser 1 mais 1920, o que dá 1921. Ou seja, o último ímpar antes do grupo dos ímpares que me interessa é o 1921. Então, eu tenho que descobrir agora quantos ímpares existem entre o 1921 e o 2019 incluso. Então, eu vou considerar que o primeiro termo é o C962, é o 1923. Eu quero descobrir quantos ímpares tem do 2019 até o 1923, mais o número de termos, menos 1, vezes 2. Isso aqui diminuindo, 2019 menos 1923, dá 96. 96 é igual a n menos 1 vezes 2, o que dá que n é 49. Ou seja, existem 49 ímpares entre 1923 e o 2019 com eles inclusos. Então, se eu pegar o 961 e eu somar mais 49, eu vou ter o C1010, que é o que eu achei antes, do Y1010, ok? Que vai ser o do 2019. Então, eu tenho que descobrir agora, para passar para a sequência A, eu tenho que descobrir qual que é o último termo do número do grupo anterior ao 63, que é o 62, e somar 49 nele, porque o 49º do grupo 63 é o 2019. Então, qual que é a ideia? Agora a gente vai voltar para a sequência A. A sequência A era 1, 2, 4, 3, 5, 7, aí 6, 8, 10, 12 e assim vai. Eu vou ir até o grupo 62. Eu vou descobrir
quem que é o último termo do grupo 62, na sequência A. Para isso, eu só tenho que somar os termos de 1 a 62, para descobrir esse aqui. Então, se eu fizer a soma 62, que é somar os termos de 1 a 62, isso vai dar 1 mais 62, que é o número de termos, dividido por 2. Isso dá 63 vezes 31. O que dá 1953. Ou seja, o último termo aqui é o 1953. A partir daqui, eu entro no grupo que me interessa, que é o Congital 2019. E eu sei que eu tenho que andar 49 casas para cá, para chegar no 2019. Então, eu tenho partido 1953 e eu ando mais 49 casas. Então, o 2019, ele vai ser igual ao A 1953 mais 49 casas. O que dá o A 2002, se tu somar esses dois aqui, né? 9 mais 3, 12, 5, 4, 1, 0, mais 1 mais 0, 1 mais 9, 0, 2, 2002. Então, o 2019, ele é o termo de ordem 2002. E com isso, terminou a questão. Letra B feita. A letra A, então, era 1990, a resposta do valor de ordem 2019. E o 2019, ele é o termo de ordem 2002 na sequência. É isso. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificação quando vir vídeo novo. Na descrição eu vou deixar e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima questão. Valeu!